parábolas evangélicas. Rodolfo Caligares. Oferenda. A Jesus, o Divino Mestre, cujas parábolas constituem o substrato, ou melhor, o único mérito destas páginas. A Kardec, o insigne codificador da doutrina espírita, à luz da qual tentamos a exegese de tão admiráveis textos evangélicos, nossa sincera homenagem e gratidão. Rodolfo Caligares. 1. Parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse-lhes Jesus, por semelhança: Saiu o que semeia, a semear a sua semente. E, ao semeá-la, uma parte caiu junto ao caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sob pedregulho, onde não havia muita terra, nasceu depressa, mas, logo que saiu o sol, entrou a queimar-se, e, como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela afogaram. Outra, finalmente, caiu em boa terra, vingou, cresceu, e alguns grãos deram fruto a 30, outros a 60, e outros a 100 por 1. Dito isto, começou a dizer em alta voz: O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Então os seus discípulos lhe perguntaram que queria dizer essa parábola, e ele, explicando-a, lhes respondeu: A semente é a palavra de Deus. A que cai à beira do caminho, são aqueles que a ouvem, mas, depois, vem o mal e tira a palavra de seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. A que cai no pedregulho, significa os que recebem com gosto a palavra, quando a ouvem, mas, não tendo raízes, em sobrevindo a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e voltam atrás. Quanto a que caiu entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas, os cuidados deste mundo, a ilusão das riquezas e as outras paixões, a que dão entrada, afogam a palavra, e assim fica infrutuosa. Mas a que caiu em boa terra, são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, retêm e dão fruto com perseverança. Mat. 13:1-23, Mar. 4:1-20, Luke. 8:4-15. Nesta interessante parábola, Jesus retrata magistralmente o feito moral de cada um daqueles aos quais o Evangelho é anunciado. Conforme a sua má ou boa vontade na aceitação da palavra de Deus, e a maneira como procedem após tê-la ouvido, os homens podem ser classificados como beira de caminho, pedregal, espinheiro ou terra boa. A primeira classificação refere-se aos indiferentes, isto é, aos indivíduos ainda imaturos, não preparados para tal semeadura, indivíduos que se expressam mais pelo estômago e pelo sexo e cujos corações se mostram insensíveis a qualquer apelo de ordem mais elevada. A segunda diz respeito a uma classe de pessoas de entusiasmo fácil, que, ao se lhes falar do Evangelho, aceitam-no prontamente, com júbilo, mas, não encontrando, dentro de si mesmas, forças suficientes para vencerem o comodismo, os vícios arraigados, os maus desejos, etc., sentem-se incapazes de empreender a reforma de seus hábitos, a melhora de seus sentimentos, e, se acontece surgirem incompreensões e dificuldades por causa da doutrina, então esfriam de uma vez, voltando, presto, ao almeirão de vida que levavam. Os da terceira espécie são aqueles que, embora já tenham tido notícias dos ensinamentos evangélicos, e os admirem, e os louvem até, sentem-se, todavia, demasiadamente presos às coisas materiais, que consideram mais importantes que a formação de uma consciência espiritual. O medo do futuro, a luta pela conquista de garantias pessoais, vantagens e luxuosidades, sufocam, no nascedouro, os sentimentos altruísticos ou qualquer movimento de alma que implique a renúncia aos seus queridos tesouros terrestres. Os definidos por último personificam os adeptos sinceros,
nos quais as lições do Mestre Divino encontram magníficas condições de receptividade. Abraçam o ideal cristão de corpo e alma, e se esforçam no sentido de pô-lo em prática. Embora sofram tropeços e fracassem algumas vezes, perseveram, animosos, resultando de seu trabalho abençoados frutos de benemerência e de amor ao próximo. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. 2. Parábola do joio e do trigo. O reino dos céus, disse o Cristo, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os servos dormiam, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos ao dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde, pois, vem o joio? E ele lhes disse: Homem inimigo é que fez isso. Os servos continuaram: Queres, então, que o arranquemos? Não, respondeu ele, para que não suceda aqui, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Mate 13:24-30. A significação dessa parábola parece-nos de uma nitidez meridiana. O campo somos nós, a humanidade, o semeador é Jesus, a semente de trigo, o Evangelho, a erva má, as interpretações capelosas de seus textos, e o inimigo, aqueles que as têm lançado de permeio com a lídima doutrina cristã. Mas o Divino Mestre fizera a boa semeadura, pregando e exemplificando o amor entre os homens, como condição indispensável ao advento de um clima de entendimento fraterno no mundo. Eis que os supostos herdeiros de seu apostolado, assolados pelo egoísmo e pelo orgulho, começam a criar questiúnculas e dissensões. A religião do bem, objeto de sua missão terrena, de uma simplicidade incomparável, fragmenta-se em dezenas de religiões mais ou menos aparatosas, com sacerdócio organizado, sustentando dogmas ininteligíveis, preconizando e mantendo cultos pagãos, exterioridades grotescas. Surgem facções e subfacções, incriminando-se reciprocamente de heréticas, heterodoxas, etc., e as que se tornam mais poderosas procuram eliminar as outras, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. E assim, em nome daquele que fora a personificação da tolerância, da bondade e da doçura, séculos pós séculos a discórdia lavra pela terra, os filhos do mesmo Deus empenham-se em lutas fratricidas, e milhares de vítimas sucumbem aos golpes da mais estúpida e feroz odiosidade que há incendiado os corações humanos. Como pôde esse joio nascer e crescer de mistura com o bom trigo? E que, segundo a palavra de Jesus, os servos dormiram, isto é, deixaram de orar e vigiar, permitindo, assim, que o erro ganhasse raízes. Contemplando essa confusão religiosa, muitos se admiram de que a providência não a tenha eliminado do globo. Esse dia, entretanto, chegará. O joio, ao brotar, é muito parecido com o trigo e arrancá-lo antes de estar bem crescido seria inconveniente, por motivos óbvios. Na hora da produção dos frutos, em que será perfeita a distinção entre ambos, já não haverá perigo de equívoco, será ele, então, atada em feixes para ser queimada. Coisa semelhante irá ocorrer com a humanidade. Aproxima-se a época em que a Terra deve passar por profundas modificações, física e socialmente, a fim de transformar-se num mundo regenerador, mais pacífico e, consequentemente, mais feliz. Quando os tempos forem chegados, todos os sistemas religiosos, que se hajam revelado intolerantes e opressores, cairão reduzidos a nada, e todos quantos não se afinem com a nova ordem de coisas, conhecerão o fogo da expiação em mundos inferiores, mais de conformidade com o caráter de cada um. Por outro lado, as almas avessas à guerra,
à maldade, ao despotismo, enfim a tudo quanto tem impedido o estabelecimento da fraternidade cristã entre os homens de todas as pátrias e de todas as raças. Estas hão de merecer o futuro lar terrestre, higienizado em sua aura astral e equilibrado em suas condições climáticas, gozando, finalmente, a paz, a doce e alegre paz, de há muito prometidas criaturas de boa vontade. 3. Parábola do grão de mostarda e do fermento. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças, e se faz árvore, de tal modo que as aves vêm fazer ninho em seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que ficasse levedada toda a massa. Mate 13:31-33. Temos aqui mais 2 parábolas, pequeninas no texto, mas encerrando ensinamentos de grande relevância. Em ambas, o reino dos céus é comparado aos fenômenos do crescimento e da expansão. O grão de mostarda, tomado como símbolo na primeira, é, de fato, uma semente minúscula, mas, uma vez lançada à terra, auxiliada pela umidade, germina, deita raízes, através das quais assimila os elementos de que necessita, projeta-se então para o ar livre, e já agora, aos bafejos da luz e do calor solar, ramifica-se o seu caule, emite folhas, vai se desenvolvendo mais e mais, até que reproduz a planta de onde proveio, tornando-se a maior das hortaliças, em cuja ramagem as aves podem pousar e até fazer os seus ninhos. Assim acontece com a implantação do reino dos céus da alma humana. Seja por indiferença religiosa, ou outras razões quaisquer, leva algum tempo para que ela adquira condições de receptividade favoráveis a tal evento. Mas, sentido que seja esse avivamento interior, com a assimilação do Evangelho em espírito e verdade, um incoercível impulso de ascensão marca-lhe novos rumos à existência. Embora presa às inibições do erro e da imperfeição, vislumbra nos altos cimos das esferas resplandecentes e gloriosas onde outras almas, mais evolutidas, gozam a plenitude da felicidade, e essa visão encoraja-a, empolga-a, dando-lhe forças para trabalhar, sem esmorecimento, no próprio crescimento. O estudo e a pesquisa dilatam-lhe os horizontes de percepção, adquire uma fé viva e inabalável, porque baseada no conhecimento, expande-se sua consciência espiritual, o esforço e a boa vontade levam nas mais esplêndidas realizações no campo do bem, e assim, num aperfeiçoamento diuturno, vem a constituir-se um ponto de apoio a outras criaturas, que delas se acercam, sequiosas de ajuda e refrigério para os seus males, como as aves buscam repouso na sombra amena e acolhedora do arvoredo. Dia virá em que, de expansão em expansão, chegará a igualar-se ao divino modelo, tornando-se, então, uma alma cristianizada. O fermento, a que se referiu o mestre na segunda das parábolas em análise, colocado, igualmente, em pequena porção na massa de farinha, faz que, depois de algum tempo, toda ela fique levedada, determinando-lhe o crescimento, sem o que o pão se tornaria pesado, indigesto, e portanto impróprio para o consumo, pelas fermentações e perigosos males que produziria no organismo. O entendimento espiritual, semelhantemente, produz profunda e substancial modificação sobre todos os elementos da alma humana, transformando-os em preciosos fatores da evolução. Fala compreender que uma estreita solidariedade nos liga uns aos outros, que é ilusório querer se avançar sozinho, pois o que não beneficia a todos, não beneficia realmente a ninguém. Sem ele, porém, enseguecida pelos egoísmos pessoais, de classes e de raças, a humanidade, desvirtuando o uso dos conhecimentos que possui, poderá resvalar para o abismo e para o caos, na mais terrível hecatombe de todos os tempos. Ainda que eu penetrasse todos os mistérios,
e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, se não tiver caridade, nada sou, disse São Paulo, 1 Cor. 13:2. Busquemos, pois, a sabedoria, porquanto toda ciência é útil, mas busquemos em primeiro lugar aquilo que nos possibilite ajudar e servir ao próximo. Assim fazendo, estaremos edificando, desde já, o reino dos céus em nossas almas. 4. Parábolas do tesouro escondido e da pérola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. É semelhante, ainda, a um negociante que buscava boas pérolas, e, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Mate 13:44-46. Nestas duas parábolas tão singelas quão expressivas, Jesus compara o reino dos céus a um tesouro oculto no campo e uma pérola de grande valor, dizendo que aquele que tem a ventura de achá-los, é tomado de tal gozo que não titubeia em dispor de todos os seus haveres para adquiri-los. Esse tesouro ou essa pérola, é bem de ver-se, não é senão a alma humana. O reino dos céus está dentro de vós, dissera de outra feita o divino mestre, deixando bem claro que o reino celestial significa, não um lugar no espaço, mas algo que se verifica no íntimo de cada um. Geralmente, procura o homem edificar a felicidade sobre as posses materiais, a ascendência social, a fama ou a saúde, mas estas coisas são precárias e incertas, pois podem durar, no máximo, uma existência, enquanto um terremoto, uma enchente, um incêndio, os azares da fortuna, uns micróbios em seu sangue ou determinado humor em seus fluidos orgânicos não as arruinarem por completo. Jazem ocultas, há milhões de criaturas, coisas mais belas e grandiosas, os bens espirituais, que são, aliás, os únicos valores reais e duradouros, ante os quais aquilo tudo pouco ou quase nada importa. Possuir esses bens espirituais, as virtudes cristãs, é conquistar o reino dos céus, porque o conhecimento e o amor de Deus nos fazem desfrutar tal estado de paz e de alegria que nada e ninguém conseguirá destruir ou perturbar. Por isso, como diz a parábola, quando alguém descobre no campo de si mesmo esse tesouro de tão subido valor, que é a própria alma, e é sábio e imortal, e fadado a alcançar o mais excelso destino, sua integração à única realidade absoluta, Deus, todas as ilusões da materialidade, todas as gloriosas do mundo, e até mesmo o bem-estar do corpo físico, se tornam de menos importância. Então, cheio de júbilo, sabendo que a felicidade verdadeira depende, não daquilo que se tem, mas daquilo que se é, vai vender tudo o que possui, isto é, desprender-se das pseudo-propriedades e distinções terrenas, para cuidar principalmente do enriquecimento de sua consciência espiritual, a mais preciosa das pérolas, cuja posse vale o sacrifício de todos os bens de menos valor, de tudo aquilo que considerava importante e valioso em sua vida. Não se entenda, o que seria errôneo, que a posse dos valores espirituais seja incompatível com a posse das coisas materiais. Não. O que se quer salientar é que para o nosso progresso espiritual faz-se mister vivermos mais intenso e sinceramente em função dos ideais superiores, dedicando-lhes maior atenção do que as aquisições materiais, que devem constituir-se apenas um meio de realizarmos os nossos objetivos, e não um fim em si mesmo. Quem se dispõe a assim proceder, sobrepondo os interesses da alma a quaisquer outros, não deve temer que lhe venha a faltar o necessário à subsistência, porquanto Jesus nos assevera, no seu Evangelho, que, se buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão dadas de acréscimo. 5. Parábola da rede. Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede, que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. Depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia, e, sentados,
puseram os bons em cestos, deitando fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Mate 13:47-50, em que pese a doutrina das igrejas tidas por ortodoxas, que afirma seremos salvos ou condenados segundo aceitemos ou rejeitemos a Jesus Cristo, pessoalmente, como nosso Salvador. Esta edificante parábola, a última de uma série de 7, proposta pelo Mestre a seus discípulos, nos ensina, uma vez mais, que nossa aceitação ou rejeição no reino dos céus depende tão só e unicamente do cumprimento ou da negligência dos nossos deveres de amar e servir a humanidade. A simples crença ou incredulidade no poder de salvação pelo sangue do Cristo, em que essas igrejas põem tanta ênfase, não tem a mínima influência na determinação de nossa sorte futura. Admitido que assim fosse, a maioria da humanidade estaria perdida, pois o cristianismo só é conhecido e, mal, praticado por menos de 1/3 da população mundial. A aceitação do Cristo como nosso Redentor só tem eficácia quando se traduz em um esforço sincero e constante no sentido de reproduzir o Espírito em nossa própria vida, ou seja, quando procurarmos modelar o nosso caráter pelo seu, pautando nossa conduta pelas diretrizes do Evangelho. Aliás, todo o Novo Testamento está repleto de passagens que estabelecem categoricamente que o julgamento dos homens será baseado em seus feitos e não em sua fé. A expressão fim do mundo, usada pelo Mestre, não deve ser tomada em sentido absoluto, porquanto a Terra e todos os planetas do universo são obras de Deus, e elas não foram feitas para morrer. Significa, apenas, o fim deste ciclo evolutivo da humanidade terrena, com o desaparecimento de todos os seus usos, costumes e instituições contrários à moral e à justiça. É o fim do mundo velho, com suas confusões, suas discórdias, seus convencionalismos, suas iniquidades sociais, seus ódios, suas lutas armadas, e o advento de um mundo novo, sob a égide da verdade, do bom entendimento, da lisura de caráter, da equidade, do amor, da paz e da fraternidade universal. Os anjos são os mentores espirituais deste planeta, que velam pelo seu destino, aos quais estará feita a expulsão dos maus, os assambarcadores, os avarentos, os déspotas, os corruptores, os devassos, os desonestos, os exploradores, os hipócritas, os ladrões, os libertinos, os maldizentes, os orgulhosos, os sanguinários, enfim todos os que tenham feito mau uso de seu livre-arbítrio e hajam malbaratado as inúmeras oportunidades que lhes foram concedidas, através das reencarnações, para a realização de seu progresso espiritual. A rede representa a lei de amor, inscrita por Deus em todas as consciências. E os peixes de toda a espécie apanhados por ela são os homens de todas as raças e de todos os credos, que serão julgados de acordo com as suas obras. O texto é claríssimo nesse ponto, não deixando margem a qualquer dubiedade, e puseram os bons em cestos, deitando fora os ruins. Quando, pois, o ciclo se fechar, a sorte dos justos será passar um plano à direita do Cristo. Plano que aqui será implantado no correr do 3º milênio, constituído de almas cristãs, afeitas ao bem, onde fruirão de imperturbável felicidade, e a dos maus, há de serem lançados na fornalha de fogo, símbolo dos mundos inferiores, de expiação e de provas, onde terão que se depurar, entre lágrimas e dores, até que mereçam acesso a uma esfera melhor. 6. Parábola do credor incompassivo. O reino dos céus é comparado a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. Ao fazê-lo, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, mas, como não tivesse com que pagar, ordenou seu senhor que vendessem a ele, a sua mulher, a seus filhos, e tudo o que tinha, para ficar quite da dívida. O servo, porém, lançando-se-lhe aos pés,
suplicou-lhe: tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o livre, e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído tal servo, encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, implorou: tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Ele, porém, não o atendeu. Retirou-se e fez que o metessem na cadeia, até pagar a dívida. Vendo, pois, os outros servos, o que se tinha passado, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor chamou-o à sua presença e disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me vieste rogar para isso. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo quanto lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Mate 18:23-35. Esta parábola de Jesus é uma ilustração admirável daquela frase contida na oração dominical, em que ele nos ensina a rogar ao Pai Celestial: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O primeiro servo era devedor da quantia de 10.000 talentos, soma fabulosa, que, em nossa moeda, equivaleria hoje a uns 200 milhões de cruzeiros. Esse devedor, vendo-se ameaçado de ser vendido, e mais a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, para resgate da dívida, pediu moratória, isto é, um prazo para que pudesse satisfazer a tão vultoso compromisso, e o rei, compadecendo-se dele, deferiu-lhe o pedido. Pois bem, mal havia obtido tão generoso atendimento, eis que encontrou um companheiro que lhe devia uma bagatela, ou seja, 100 denários, aproximadamente 400 cruzeiros, e, para reaver o seu dinheiro, não titubeou em usar de recursos violentos. Lamentavelmente, esta é, ainda em nossos dias, a norma de conduta de grande parte da humanidade. Reconhece-se pecadora, não nega estar sobrecarregada de dívidas perante Deus, cujas leis transgride a todo instante, mas, ao mesmo tempo que suplica e espera ser perdoada de todas as suas prevaricações, age, com relação ao próximo, de forma diametralmente oposta, negando-se a desculpar e a tolerar quaisquer ofensas, por mais mínimas que sejam. Continua a parábola dizendo que o rei, posto a par do que havia acontecido com o segundo servo, mandou vir o primeiro à sua presença e, em nova disposição, após verberar-lhe a falta de comiseração para com seu companheiro, determinou aos verdugos que o prendessem e o fizessem trabalhar à força até que pagasse tudo quanto lhe devia. Este tópico da narrativa evangélica é de suma importância. Revela, claramente, que há sempre um limite no pagamento das dívidas. Estas podem, algumas vezes, ser realmente muito vultosas, como no caso prefigurado 10.000 talentos, mas, uma vez pago esse montante, o devedor fica com direito à quitação. Semelhantemente, o pagamento de 10.000 pecados pode determinar longos períodos de sofrimento, muitas existências expiatórias, mas, uma vez restabelecido o equilíbrio na balança da justiça divina, ninguém pode ser coagido a ficar pagando eternamente aquilo de que já se quitou. Jesus finaliza, afirmando: assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Disto se conclui que a vontade de Deus é que nos adestremos na prática do perdão e da indulgência, e, para estimular-nos à conquista dessas virtudes, a todos favorece com sua longanimidade e inexcedível misericórdia. Aqueles, porém, que se mostram impiedosos e brutais nas atitudes que assumem contra os que os ofendem ou prejudicam, faz que conheçam, a seu turno, o rigor da providência, a fim de que aprendam,
por experiência própria, qual a melhor maneira de tratar seus semelhantes. 7. Parábola dos trabalhadores e das diversas horas do trabalho. Disse Jesus: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles: é que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus 21-16. À primeira vista, pode parecer que Jesus, nesta parábola, esteja consagrando a arbitrariedade e a injustiça. De fato, não seria falta de equidade pagar o mesmo salário, tanto aos que trabalham 12 horas, como aos que trabalham 2/3, a metade, 1/3, ou apenas 1/10 da jornada. Sê-lo-ia, efetivamente, se todos os trabalhadores tivessem a mesma capacidade e eficiência. Tal, porém, não é o que se verifica. Há operários diligentes, de boa vontade, que, devotando-se de corpo e alma às tarefas que lhes são confiadas, produzem mais e melhor, em menos tempo que o comum, assim como aos mercenários, os que não têm amor ao trabalho, os que se mexem somente quando são vigiados, os que estão de olhos pregados no relógio, pressurosos de que passe o dia, cuja produção, evidentemente, é muito menor que a dos primeiros. Uma vez, pois, que o mérito de cada obreiro seja aferido, não pelas horas de serviço, mas pela produção, que interessa ao dono do negócio saber se, para dar o mesmo rendimento, um precisa de 12 horas, outro de 9, outro de 6, outro de 13 e outro de 1. Malgrado a diversidade das horas de trabalho, a remuneração igual, aqui, é de inteira justiça. Transportando-se esta parábola para o campo da espiritualidade, o ensino não se perde, pelo contrário, destaca-se ainda mais. O pai de família é Deus, a vinha somos nós, a humanidade, e o trabalho, a aquisição das virtudes que devem enobrecer nossas almas. Para realizar esse desiderato, uns precisam de menos tempo, outros de mais, conforme cumpram, bem ou mal, os seus deveres. O prêmio, entretanto, é um só: alegria, o gozo espiritual decorrente da própria evolução alcançada. Neste texto evangélico confirma-se, ainda que de forma velada, a doutrina reencarnacionista. Os trabalhadores da primeira hora são os espíritos que contam com maior número de encarnações, mas que não souberam aproveitá-las, perdendo as oportunidades que lhes foram concedidas para se regenerarem e progredirem.
Os trabalhadores contratados posteriormente simbolizam os espíritos que foram gerados há menos tempo, mas que, fazendo melhor uso do livre-arbítrio, caminhando em linha reta, sem se perderem por atalhos e desvios, lograram em apenas algumas existências o progresso que outros tardaram a realizar. Assim se explica por que os primeiros poderão ser dos últimos e os últimos serem os primeiros a ganhar o reino dos céus. Esta interessante parábola constitui, ainda, um cântico de esperança para todos. Por ela, Jesus nos ensina que qualquer tempo é oportuno para cuidarmos do aperfeiçoamento de nossas almas, e, quer nos encontremos nos albores da existência, quer estejamos, já, beirando a velhice, desde que aceitemos, com boa disposição, o convite para o trabalho, haveremos de fazer jus ao salário divino. 8. Parábola dos dois filhos. Um dia em que Jesus, tendo ido ao templo de Jerusalém, ensinava ao povo, anunciando-lhe o evangelho, chegaram-se a ele os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e o interpelaram com que autoridade fazia tais coisas. O mestre redarguiu com outra pergunta, a que não souberam responder, e, porque ficasse evidente a hipocrisia deles, lhes propôs, em seguida, esta parábola. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e, chegando ao primeiro, lhe disse, Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu, Não quero. Mas depois, tocado de arrependimento, foi. Falou do mesmo modo ao outro, que, respondendo, disse, Irei, Senhor. Mas não foi. Dito isto, indagou, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam eles, o primeiro. Jesus então os censurou com estas palavras, Na verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Mate 21 e 28 a 31. Os 2 filhos, nessa imaginosa e interessante parábola, constituem modelos das 2 espécies de personalidade predominantes entre os terrícolas. O filho que disse, não vou, mas depois, arrependido, foi, representa aqueles que, indiferentes aos ideais superiores, levam uma vida puramente mundana, deixando-se dominar pelos vícios e paixões que constituem o deleite de toda a carne e ainda não sujeita ao espírito. Chega um dia, porém, em que, saturando-se das misérias da vida, enojados dos falsos prazeres, caem-se, descobrem os gozos e as delícias que a alma pode sentir na virtude e na prática do bem, e então, sinceramente arrependidos, se regeneram, transformando-se em obreiros da vinha do Senhor. O filho que disse, Irei, Senhor, mas não foi, personifica, a seu turno, os devotos sem obras, os que atravessam toda a existência procurando manter uma aparência de respeito e de religiosidade, que se mostram muito cuidadosos no tocante às obrigações estatuídas pelo culto tradicional, como se isso fosse tudo, e, nessa enganosa suposição, não cogitam de vencer as suas fraquezas e imperfeições, nem se preocupam em realizar algo a benefício da coletividade. Esses tais geralmente gozam de bom conceito, são tidos e havidos como pessoas inatacáveis, sentem-se orgulhosos e satisfeitos por isso, entretanto, não estão correspondendo ao chamado para o bom trabalho. Incluem-se neste número os mentores religiosos de todos os credos, que deveriam guiar os membros de suas igrejas ao conhecimento da verdade e, com seus exemplos, edificá-los na observância às leis de Deus, mas que, ou por desídia, ou porque se achem absorvidos em questões de interesse material, não cumprem a elevada missão de que estão investidos. Por isso é que Jesus, dirigindo-se aos sacerdotes, escribas e anciãos, cujos deveres eram precisamente esses, lhes disse, sem rebuços, que os publicanos e as meretrizes lhes levariam a dianteira para o reino de Deus. Publicanos e meretrizes simbolizam, aqui, os grandes pecadores,
aos quais a sociedade tem como réprobos desprezíveis e indignos de qualquer auxílio divino. Não obstante, o Mestre declara que eles entrarão no reino dos céus antes daqueles que contam com a aprovação social e já se consideram salvos. É que esses pecadores, porque muito vêm a sofrer, adquirem sensibilidade, tornam-se acessíveis, e, quando tocados pelo amor, mudam de vida. Aproveitando, então, a experiência adquirida através de duras provas, alguns há que se tornam santos até, legando ao mundo exemplos admiráveis de verdadeiro renascimento espiritual. 9. Parábola dos lavradores maus. Havia um proprietário, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou ali um lagar, edificou uma torre e depois a arrendou a uns lavradores, ausentando-se para longe. Ao aproximar-se o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores, para receberem os frutos que lhe tocavam. Estes, agarrando os servos, mataram um, feriram outro e a outro apedrejaram, recambiando-os sem coisa alguma. Enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: hão de ter respeito ao meu filho. Mas, vendo-o, os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e ficaremos senhores de sua herança. E lançando-lhe as mãos, puseram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: destruí-los-á rigorosamente, e arrendará a sua vinha a outros lavradores, que lhe paguem os frutos a seu tempo devidos. Mat. 21.3341. A interpretação desta parábola é extremamente fácil, tão precisos são os caracteres de suas personagens e os fatos a que se reportam. O proprietário é Deus, a vinha é a religião do amor que deverá ser implantada na humanidade terrena, e os lavradores a quem a vinha foi arrendada são os sacerdotes de todas as épocas, desde os que sacrificavam animais para oferecerem holocausto nos altares do judaísmo até os de hoje, que oficiam em suntuosos templos e catedrais. Os frutos são a piedade cristã, o progresso moral, e os servos incumbidos de recebê-los são os missionários enviados por Deus à terra, de tempo em tempo, a exemplo dos profetas da antiguidade, João-nos, Savonarola, Lutero, etc., os quais, por reclamá-los a casta sacerdotal, verberando-lhes a incúria no trato das coisas divinas, foram por ela perseguidos, injuriados e mortos. O filho do proprietário é Jesus, cujo martírio ignominioso na cruz foi, também, obra exclusiva do sacerdotalismo. A herança é o reino dos céus, de que o sacerdócio hierárquico pretende ter a posse, constituindo-se seu único dispensador. Arrogando-se os poderes inerentes ao herdeiro, os sacerdotes, ao invés de cultivarem a vinha, abandonaram-na, esqueceram-na, favoreceram o desenvolvimento de plantas daninhas, deixando, assim, o proprietário sem os frutos devidos. De fato, após séculos e séculos de influência absoluta sobre as consciências, que resultado tem apresentar ao Senhor da vinha? A indiferença religiosa, o ateísmo e toda sorte de males decorrentes dessa estagnação espiritual. O domínio desses lavradores maus, porém, está a findar-se. Por toda parte, suas organizações pseudo-religiosas, dogmáticas e obscurantistas, eivadas de formalismos, cerimônias cultuais, ritos e pompas exteriores, estão em franca decadência. Sim, os dias desses rendeiros relapsos estão contados. Durante muito tempo, a pretexto de combater heresias e apostasias, eles torturaram, massacraram e queimaram os enviados do Senhor, que lhes vinham cobrar os frutos da vinha. Já agora, a última parte da parábola começa a realizar-se. Estão perdendo todo o prestígio que gozavam junto aos governantes e a ascendência que tinham sobre as massas populares, assistindo, apavorados, à deserção de suas igrejas. Estão sendo destruídos rigorosamente,
Aqui, ali e acolá, sofrendo na própria carne aquilo que fizeram a outrem padecer. Entre mentes, eis que surge o Espiritismo, a falange de novos lavradores, a substituí-los na sublime tarefa de que não souberam dar boa conta. Profligando todos os sectarismos estreitos e antifraternos, e oferecendo à humanidade um novo lábaro, em que se lê, fora da caridade não há salvação, o Espiritismo está ganhando, rapidamente, a simpatia e adesão de todas as criaturas de boa vontade, e há realizado, em apenas alguns decênios, um extraordinário revivecimento espiritual, a par de uma obra social verdadeiramente impressionante, numa demonstração inequívoca de que os novos rendeiros saberão, de fato, cumprir os seus deveres para com o Senhor. Quem tiver olhos de ver, veja. 10. Parábola das bodas. Tendo ido ao templo de Jerusalém, onde foi erguido pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha ao rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para o festim os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Depois, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas, os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei, para ver os que estavam à mesa, e, dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então, disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto, muitos há de chamados, mas poucos escolhidos. Mate. 22, 1-14. Parábolas, como sabemos, são narrações alegóricas, encerrando doutrina moral. Jesus, pedagogo emérito, recorria frequentemente a elas, já porque era a melhor maneira de interessar os seus ouvintes, já também porque sabia que é muito mais fácil assimilar e reter qualquer ensinamento, quando materializado, isto é, objetivado através de um enredo, do que quando ministrado de forma subjetiva. Na parábola em tela, o rei é Deus, nosso Pai Celestial, e o festim de bodas, é claro, simboliza o reino dos céus, cujo advento coube a Cristo Jesus anunciar e preparar, pela pregação de seu evangelho. Os primeiros convidados são os hebreus, pois a eles é que foram enviados os primeiros emissários, ou seja, os profetas, anunciando-lhes a vinda do Messias, bem assim exortando-os a que se arrependessem de seus erros e se conduzissem de forma mais condizente com as leis divinas reveladas no Monte Sinai. A palavras desses emissários, porém, não encontrou receptividade entre os hebreus, que lhes desprezaram as advertências e exortações. Não obstante a má vontade manifestada por eles, à semelhança da parábola, envia-lhes Deus o próprio Jesus, a fim de lhes recordar e aperfeiçoar o conteúdo daquelas leis, cuja observância lhes daria a conhecer o estado de alegria e gozo espiritual que constitui o reino dos céus. Todavia, sobremaneira preocupados em conseguir vantagens puramente materiais,
Os hebreus aspiravam à hegemonia política do mundo, escusaram-se de novo, sendo que alguns, enervando-se com tal insistência, não só repeliram a mensagem do Cristo, como ainda o ultrajaram e o imolaram na cruz. Continua a parábola, dizendo: diante disso, o rei enviou exércitos contra os assassinos, que foram exterminados, bem assim queimada a sua cidade. O que aconteceu aos hebreus, posteriormente à crucificação de Jesus, todos o sabem, corresponde exatamente a esse trecho da narrativa. Foram trucidados pelos romanos, e sua capital, Jerusalém, foi quase totalmente destruída. Depois, mandou o rei convidar a todos quantos fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus, o que significa que o evangelho seria pregado a todos os povos, pagãos e idólatras, e que estes, acolhendo a boa nova, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados, que se mostraram indignos dele. Não basta, porém, ser convidado, quer dizer, não é suficiente dizer-se membro desta ou daquela igreja, para tomar parte no banquete celestial. Faz-se necessário, como condição expressa e indispensável, estar-se revestido da túnica nupcial, isto é, possuir aquela pureza, mansuetude e bondade que caracterizam os verdadeiros cristãos. Os hipócritas, os que se comprazem na indecência, os belicosos, os que defraudam e sacrificam seus semelhantes, os que vivem exclusivamente para si, indiferentes às dores e às aflições do próximo, estes, embora convidados a participar das bodas, serão encontrados sem as vestes adequadas e, pois, não poderão permanecer entre os demais, sendo lançados fora. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. 11. Parábola das 10 virgens. O reino dos céus é comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, sairão ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5, prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando a chegar o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saiam todas ao seu encontro. Então elas se levantaram a fim de preparar as suas lâmpadas. E disseram as nécias às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes, porém, responderam: talvez não haja o bastante para nós e para vós. Ide, pois, aos que o vendem, e comprai o que haveis mister. E enquanto elas foram comprá-lo, veio o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Mate 25, 1-13. As 10 virgens, nesta parábola, simbolizam aquelas criaturas que procuram resguardar-se das corrupções do mundo. Mas, há virgens e virgens. As 5 nécias representam os que se preocupam apenas em fugir ao pecado. Passam a vida impondo-se severa disciplina, evitando tudo aquilo que lhe possa macular, certos de que isto seja o bastante para assegurar-lhes um lugarzinho no reino de Deus. Esquecem-se, todavia, de que a pureza sem o complemento da bondade é qual uma candeia mal provida, que, no meio da noite, não dá mais luz, deixando seus portadores mergulhados na mais densa escuridão. Já as virgens prudentes retratam os que, além dos cuidados que tomam para se manterem incorruptíveis, tratam também de prover-se do azeite, isto é, das virtudes ativas, que se manifestam em boas obras em favor do próximo. E, com a posse do precioso combustível, que se converte em luz, garantem a iluminação de seus passos no caminho que os há de conduzir à realização espiritual, à união com Cristo.
A chegada do noivo, como facilmente se deduz, era de paz, alegria e felicidade que a terra desfrutará num futuro próximo, quando, após sofrer grandes transformações, será devidamente expurgada para tornar-se a morada de espíritos de boa vontade, que aqui implantarão uma nova civilização, verdadeiramente cristã, baseada no amor e na fraternidade universal. A recusa das virgens prudentes em darem do seu azeite às virgens nécias, significa claramente que as virtudes são intransferíveis, devendo cada qual cultivá-las com seus recursos pessoais. É preciso, portanto, vigiar, ou seja, trabalhar com afinco e sem esmorecimento pelo próprio aperfeiçoamento, para que mereçamos participar dessa nova fase evolutiva do orbe terráqueo. Se descurarmos desse dever, deixando para a última hora as diligências desta ordem, ou imaginando, idiotamente, que outrem, os profissionais da religião, possam suprir nossas deficiências espirituais, sem qualquer esforço de nossa parte, sucederá que, no momento crítico, ver-nos-emos desprovidos do azeite de que fala a parábola, e, enquanto formos procurar com os mercadores, o ciclo se fechará, surpreendendo-nos de fora, o que equivale a dizer, relegados a planos inferiores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, será inútil clamar, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, porque o Cristo nos responderá, não vos conheço. Nem poderia ser de outra forma, porquanto data de 2000 anos esta advertência evangélica, nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 12. Parábola dos talentos. Havendo subido com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado, disse-lhes o Mestre: O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebera 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2, da mesma sorte, ganhou outros 2, mas o que apenas recebera 1, cavou na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o senhor daqueles servos voltou e os chamou a contas. Veio ao que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que lucrei. Respondeu-lhe o amo, bem está, servo bom e fiel, já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo de teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. E o amo, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebera apenas 1 talento e disse, Senhor, sei que és homem severo, que cefas onde não semeaste, colhes de onde nada puseste, por isso, como tive medo de ti, escondi o teu talento na terra, eis, aqui tens o que é teu. O homem, porém, lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, se sabias que cefo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. E prosseguiu, tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deu-no ao que tem 10 talentos, porquanto, dar-se-á a todos os que já têm e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mate 25:14-30. Tentemos a interpretação desta parábola. Está visto que o Senhor, aí, é Deus,
Os servos somos nós, e a humanidade. Os talentos são os bens e recursos que a providência nos outorga para serem empregados em benefício próprio e no de nossos semelhantes. O tempo concedido para sua movimentação é a existência terrena. A distribuição de talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, nada atende a arbitrário.